Olá, tudo bem? Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem. Pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula aqui dentro do nosso canal do professor Antônio Minhoto, esse que vos fala. Antes da gente entrar no vídeo, eu vou pedir para você aquela força do like, do comentário, dê sugestões. De repente, temas que você está afim de ver aqui no canal, que é um espaço de troca de ideias, de debate, no melhor sentido do termo, informação, sempre relacionado ao direito e ao universo em torno disso, sociologia, economia, história, ok? Hoje nós vamos estudar, vamos começar, vai ter essa primeira aula aqui de direitos humanos, tá? Vou ver aqui se eu consigo compartilhar aqui o slide, ok? Pronto, tá um pouquinho aqui. Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos. Nós vamos dividir essa primeira aula em duas partes, para não ficar cansativo, eu sempre falo isso para vocês. Para não ficar aquela coisa maçante também, e também porque o YouTube ele lida o vídeo até 15 minutos, ele tem um tratamento, né? Acima de 15 minutos é um pouquinho mais problemático. E eu acho que fica melhor mesmo para assistir, né? Uma aula aí em torno, não precisa ser exatamente 15 minutos, mas em torno disso. Bom, pessoal, é... desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos. Veja, que é um dos temas mais falados na atualidade, né? Dificilmente você passa aí um dia sem ligar a televisão e não tem alguma coisa falando sobre direitos humanos, algo que aconteceu, às vezes um crime, às vezes uma situação qualquer, enfim, é um tema bastante comentado. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre a parte histórica. Então, olha aí, os direitos humanos são seguramente um dos temas mais relevantes e polêmicos, não apenas para o campo do direito, mas para a sociedade de um modo geral. Bem conhecer essa área é vital ao profissional de diversas áreas e que pretenda bem desempenhar suas funções e atividades profissionais. Tá certo? Eu coloquei porque, é lógico, tem outros, não é só direito, tem outros profissionais, sociólogos, antropólogos, historiadores, mesmo economistas que eu mencionei agora há pouco. Há muitos ramos com interseção com direitos humanos, medicina, pedagogia, enfim. Vamos lá, nós vamos começar, pessoal, falando sobre o conceito de direitos humanos segundo a ONU. O que que a ONU fala, né, sobre a questão dos direitos humanos? Direitos humanos são garantias fundamentais e universais que visam proteger os indivíduos e grupos sociais contra as diversas ações ou omissões daqueles que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Ou ter até o link aí se você quiser entrar lá para dar uma conferida, fica à vontade. Mas antes de estudar os direitos humanos, mais objetivamente, vamos analisar o surgimento histórico desses direitos humanos, tá certo? Como é que surgiu essa ideia? Como tudo no direito não tem algo assim, né, único, um único entendimento, mas nós vamos dar uma percorrer isso daí. Muito bem, o Sínodo de Ciro, 539 a.C. Os decretos que Ciro fez em matéria de direitos humanos foram gravados em acadiano, num cilindro de barro cozido. Ciro o Grande, o primeiro rei da Pérsia, libertou os escravos da Babilônia em 539 a.C. e declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua própria religião, estabelecendo ainda a igualdade racial. Então, o cilindro de Ciro é considerado assim uma espécie de um marco, né, dentro dessa história dos direitos humanos. Está aí, professora, o ponto inicial, o ponto zero, o marco zero dos direitos humanos? A meu ver, não, mas é um documento importante, né? Na verdade, como está dizendo aí, né? Ele foi gravado em acadiano num cilindro de barro cozido. Você não tinha nem a uso do papel, do papiro, que veio bem depois. É como o Código de Hammurabi também, que está todo lavrado numa pedra, para quem não sabe. Aliás, fica a dica, quem quiser ver, o Código de Hammurabi está no Museu do Louvre, uma espécie, é quase que um mini obelisco, assim, uma torre de pedra, assim, entendeu? Uma madeira, uma peça, é bem interessante. Mas, enfim, o Ciro, portanto,
caminhou por aí. Conhecido hoje como o Sininho de Ciro, esse registro antigo foi agora reconhecido como a primeira carta dos direitos humanos do mundo. Está traduzido nas 6 línguas oficiais das Nações Unidas e as suas estipulações são análogas aos 4 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, bem mais próximo de nós do que o Sininho de Ciro. Então, ele teve essa influência, né? Gerou essa influência sobre a história, vamos dizer assim, né, dos direitos humanos, a ponto de a Declaração Universal dos Direitos Humanos terem isso, abordarem esses primeiros 4 artigos, praticamente, vamos dizer assim, de uma certa maneira, se inspirarem nesses 4 primeiros artigos no contido no Sininho de Ciro. Bom, trecho do texto gravado no cilindro. Vamos pegar um texto que está lá escrito, né? Ou marcado. Quando Ciro sucedeu Nabônides, o deus Marduk tomou sob sua mão Ciro, rei da cidade de Anshan, e chamou-o pelo seu nome, proclamando o rei de toda a região. Ele o fez entrar na cidade sem lutar. Todos os povos de Tintir, de toda a Suméria e Acádia, nobres e governantes, curvaram-se diante dele e beijaram-lhe os pés, regozijando-se com o seu reinado. É um texto autolaudatório, né? Dá para perceber isso, né? Uma autopromoção do Ciro. Não vamos esquecer que o Ciro, como todo governante, todo político, né? A gente tem que dar um desconto aí para algumas coisas que são colocadas, né? Existe um aspecto que hoje a gente chamaria de marketing, um marketing pessoal, uma divulgação, uma autopromoção, sem dúvida nenhuma. Bom, tem aqui até uma consideração que eu trago, muito embora tido como um marco histórico no tratamento dos direitos humanos, a manifestação em questão parece se assemelhar mais a uma postura de autopropaganda de Ciro, falei agora há pouco, então rei da Babilônia, que deve ser considerado nem mais nem menos violento do que os outros reis antigos do Oriente Próximo. O professor Weishaupt faz essa reflexão. Realmente, assim, imaginar que o Ciro era alguém assim, né, uma espécie de um monarca, um líder iluminado, alguém assim, né, de muitas luzes, muito, talvez, desenvolvido intelectualmente ou de muita generosidade, não me parece que seja o caso, né? Havia um contexto ali, como o professor Weishaupt lembra, ele não é nem mais nem menos violento que qualquer um daqueles reis antigos do Oriente Próximo. Mas tem uma importância histórica esse documento do qual ele participa, que ele é referenciado e que foi produzido durante o seu reinado ou na sua trajetória como líder político, tá certo? É isso. Grécia e Roma Antiga. Sabem que para o direito, a Grécia e Roma Antiga é o grande foco de interesse, né? A gente fala mundo antigo, para nós o direito, basicamente é Grécia e Roma Antiga. O pessoal até chama nós do direito de a turma do data venia, no latim. Data venia é uma expressão latina, né? Na Roma se falava latim. Data venia nada mais é do que uma maneira educada de você vai discordar de alguém, você pega, com a devida licença, com o devido respeito. Então, data venia. Bom, na Grécia e Roma Antiga surge a ideia de um direito natural, ou próximo, ou próprio do homem, direitos que não precisam nem de uma norma específica para prevê-los. Um registro interessante é o relatado na peça Antígona, em que o rei Creonte nega um sepultamento regular a Polinice, irmão de Antígona, por conta da traição daquele. O rei, na verdade, proíbe que o cadáver de Polinice seja sepultado, sob pena de morte de quem tentar tal ato. Veja que coisa interessante. O Polinice, junto com outras pessoas, ele tenta dar uma espécie de um golpe de Estado, derrubar o rei, né? O rei Creonte, rei de Tebas. Só que esse golpe, essa movimentação, ela fracassa. O que acontece? Polinice é pego, e dentre todas as pessoas que são pegas, ele é o único que é condenado não somente à morte, mas ele é condenado à morte e a não ser sepultado, o que era, hoje é uma indignidade, mas eu diria que na Grécia Roma Antiga é ainda mais, porque se tinha uma visão, por exemplo, as pessoas eram sepultadas dentro das suas propriedades. Havia um culto aos mortos que era conduzido pelo pai, né, o pater familia. Então, assim, se imaginava, quer dizer, a pessoa não é sepultada, ou pior, é sepultada em cova rasa, ela é despedaçada pelos cães, pelos lobos.
Então, assim, é uma indignidade muito grande. A Antígona, que era irmã do Polinice, ela fica numa situação, bom, eu vou respeitar a ordem do rei, um édito real, seria uma regra, uma lei real, ou eu vou atender a proteção à dignidade do meu irmão e dar um sepultamento digno para ele. Ela fica nessa situação aí entre uma coisa e outra. Ao saber das ordens de Creonte, ele baixa um édito real, Antígona informa que não deixará o corpo do irmão sem os ritos sagrados, mesmo sob risco de sua própria morte. Rebela-se contra o édito por ser incompatível com as leis divinas. É um registro do necessário limite ao poder político. E aí o Creonte fala para ela, né, a frase: acaso não se deve entender que o Estado é de quem manda? Né, e ela e da valorização de aspectos elementares, de aspectos, faltam essa ali, a dignidade humana. Veja, o que fala Antígona? Tem leis que são anteriores a qualquer governo e que não precisam nem estar escritas, não precisam nem estar previstas, não precisam estar nem positivadas para serem respeitadas. E nada pode baldar isso, né, impedir o cumprimento dessas leis, como no caso de dar um sepultamento digno a quem morreu. É interessante isso, essa oposição que tem, né? Aí eu trouxe algumas imagens, então, lá em cima, no alto, você vê os guardas, né, reais, a serviço do Creonte. O Creonte está aqui embaixo, ó, de barba, com essa faixa na cabeça. Então está lá a Polinice tentando, o irmão dela está deitado ali no chão, né, e ela é pega pelos guardas. Aqui à direita uma outra imagem da Polinice, claro, pessoal, que são reproduções artísticas, quadros pintados, não tem fotografia, não tinha fotografia naquela época. E aqui embaixo um quadro um pouquinho mais sombrio, o Polinice largado ao solo, morto, e a Antígona chegando para poder conduzir os ritos sagrados. Só para esclarecer aqui, né, para quem não sabe, a Antígona, no fim das contas, o Polinice foi morto. A Antígona, ela era o objeto da paixão do filho do Creonte. Eu não lembro agora o nome dele, mas o filho do Creonte era apaixonado pela Antígona. E a Antígona efetivamente é morta. Então, o Creonte, mesmo sabendo da paixão do filho, ele mata a Antígona porque ele não quer deixar em risco o poder dele. O filho, sabendo da morte da Antígona, se suicida. E a esposa do Creonte, mãe do filho dela, claro, também se suicida. Então, está feita a tragédia bem ao gosto dos gregos, né? Essa coisa que tem até a expressão tragédia grega. Muito bem, prosseguindo, a quem localiza o surgimento dos direitos humanos junto com o cristianismo. Certamente a inspiração dos defensores dessa concepção é o próprio conteúdo do cristianismo. Compreensão, paz, amor e união entre as pessoas, e importante, todas as pessoas. Trazendo assim uma ideia de universalização importante quando se trata de direitos humanos. Olha, uma das coisas mais revolucionárias que se pode comentar sobre o cristianismo é justamente essa ideia de que Cristo trazia: vim trazer a boa nova. Não, mas para quem? Para os judeus? Não, para todos. Então, isso foi algo bastante, quase que incompreensível para a época. Essa questão de ele trazer algo que era para romanos, que era para quem fosse, quem quisesse segui-lo. Agora, contudo, pondere-se ser a mensagem cristã original algo mais amplo, profundo e com objetivos maiores do que aqueles contidos numa importante, mas simples concepção de tratamento digno de um ser humano por outro. Cristo trouxe uma mensagem de transcendência. Meu reino não é desse mundo. E desapego às coisas materiais mundanas. Então, é assim, o cristianismo como proposta, me parece que não é bem uma coisa assim de direitos humanos, né? Ele é uma coisa que está além disso. Ele propõe algo de transcendência, o homem ser mais do que aquilo que ele é. Ele deixar a sua bestialidade, superar isso, o grosseiro que ele é, para se tornar um ser de luz, ele alcançar, para ele transcender mesmo como ser. A Idade Antiga se encerra com a queda de Roma em 476 da nossa era, iniciando-se a Idade Média. O panorama no campo dos direitos humanos segue mais ou menos inalterado. Na verdade, algum retrocesso é observado. É isso que o Império Romano já havia desenvolvido um razoável sistema protetivo do ser humano. E isso se perde com a queda do Império Romano. O 476 é justamente o momento da queda do Império Romano, a invasão dos povos bárbaros. Aquele império que durou mais de 1.200 anos se esboroa, né, se deteriora, deixa de existir.
Aqui eu trouxe uma imagem, né, que quem conhece o filme O Gladiador, que é justamente a cena de cima, o exército romano, e embaixo os bárbaros, né, se preparando para enfrentar esse exército romano. É bem interessante. Quem assistiu o filme conhece bem, sabe bem do que eu estou falando. Bom, aí tem um texto do Elton Cavalcante. Após a queda de Roma, em muitas regiões, a barbárie generalizou-se, a luta pela sobrevivência, a defesa contra as constantes invasões, fez com que a busca de direitos humanos retrocedesse. Surge então o feudalismo. Nele a escravidão rareia, a relação é servil. Os servos possuíam certa proteção legal, entretanto, era uma liberdade aparente, pois dependiam das terras. Assim, eles sofriam muitos abusos e, de certa forma, estavam presos à terra. Pessoal, vou interromper aqui o compartilhamento, vamos encerrar aqui essa primeira parte da aula e a gente volta com a segunda parte já já. Valeu, um abraço, até mais. Obrigado pela sua presença.